Alô, gente querida, que sempre nos acompanha neste momento Lobo da Costa. Um grande beijo para vocês e um grande agradecimento pelas elogios que têm feito ao nosso canal, ao nosso programa, ao nosso momento Lobo da Costa. Eu também tenho a grata alegria e satisfação de responder aquilo que vocês me perguntarem, tanto no programa do Astrogildo, quanto no nosso YouTube, o canal, né? Momento Lobo da Costa. E hoje eu vou começar respondendo a uma das questões que me fizeram. Me perguntaram se, fazendo um possível mapa astral do Francisco Lobo da Costa, se as características astrológicas dele coincidiam com a sua personalidade. Porque nós falamos na personalidade do Lobo da Costa visto por pessoas que conviviam com ele, não é? Mas, no aspecto astrológico, geralmente tem muita coisa a ver com a pessoa. Então, eu pesquisei isto. O Francisco Lobo da Costa, como vocês sabem, ele nasceu no dia 12 de julho de 1853. Portanto, ele faz parte do signo de Câncer, ou caranguejo, né? Que o Câncer é de 21 de junho a 22 de julho. E ele é do último decanato do Câncer. Bom, o que diz o signo de Câncer para os seus nativos? Ele fala que os cancerianos são altamente emocionais. E o lobo realmente era. Tem uma sensibilidade e intuição afloradas. E realmente, ele era. São acolhedores, adoram conexões profundas com as pessoas e são também muito determinados. Bom, todas essas características iniciais do Francisco realmente são características dele e também do seu signo. E seguindo o terceiro decanato, que é o aspecto dele, porque ele é de 12 de julho, o terceiro decanato é de 11 de julho a 22, diz que esse terceiro decanato, os nativos são regidos por Peixes e Netuno. Bom, então eu sou de Peixes, então nós temos talvez alguma coisa em comum, né, Francisco? E o que faz essa regência por Peixes e Netuno? Faz com que os cancerianos sejam criativos, espirituosos, sentimentais, reflexivos e intuitivos. E a saudade é uma constante em suas vidas. Isso, vamos dizer, que foi escrito para ele, né? A saudade movimenta a vida do Francisco. Além do mais, há um movimento da sua vida por momentos nostálgicos, tristezas, solidões, melancolia. Bem, isso casa muito bem com Francisco, né? Câncer, portanto, é o mais emotivo de todos os signos do zodíaco. Bom, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta que me fizeste e poderás continuar nos perguntando, que vai ser um prazer respondê-la. Mas acho que também o nosso Francisco condiz
muito bem com aquilo que o seu signo fala. Bem, como nós já estamos falando em coisas agradáveis e pela personalidade do Francisco, com astrologia, etc., agora nós vamos continuar com essas alegrias. É bom lembrar, e para quem não sabe, ficar sabendo, que o Francisco recebeu homenagens importantes durante a sua vida. E uma delas foi realizada pelos cadetes da Escola Militar na Corte, que fundaram a Sociedade Fênix Literária. E essa sociedade escolhia sócios honorários para a instituição como as melhores sumidades das letras nacionais que iam ser escolhidos como sócios honorários. E quem foi escolhido para sócio honorário da Sociedade Fênix Literária? O nosso querido Francisco. Então, Francisco Lobo da Costa foi escolhido no ano de 1878 para sócio honorário da Sociedade Fênix Literária por ser uma sumidade das letras nacionais. Junto com ele, um outro gaúcho que, morando também em Pelotas, apesar dele ter nascido em Rio Grande, que foi o Bernardo Taveira Júnior, que vocês vão ver aí a foto do Bernardo Taveira Júnior. Este, que era um pouco mais velho que o Francisco, ele era de 1836, o nosso Francisco de 1853. O Bernardo era jornalista, escritor e professor. Escrevia em várias línguas, inclusive traduzia alemão, etc., e escrevia poesias também especiais, como poesia americanas, as provincianas, etc. E ele teve também mais uma alegria nesse mesmo ano, porque ele foi convidado para prefaciar um livro feito com grande carinho pela Julieta de Melo Monteiro. Se lembram da Julieta de Melo Monteiro, a irmã da Revocata, poetisas muito experientes e boas do que fazem e que adoravam também o nosso Lobo da Costa, e ela pediu para que o Lobo fizesse um prefácio, né, do seu livro, e ele realmente fez, e muito bem. Bom, então já tivemos algo de alegria, agora vamos voltar ao ano de 1883. Foi nesse ano que ele fez, a pedido da Sociedade Thalia Pedritense, que é uma sociedade de teatro, uma peça teatral para eles. E ele fez mesmo no tempo que ele ficou em Dom Pedrito. E essa peça, que era um drama em 3 atos, se chamou O Filho das Ondas. E aqui eu tenho uma foto do livro da 2ª edição deste Filho das Ondas. A 2ª edição foi realizada pelo livreiro e pesquisador Monquelá, e vocês podem vê-la no vídeo, essa edição. Bom, o que conta o Filho das Ondas? O Filho das Ondas, ele fala de quem? A protagonista se chama Elvira. O pai da Elvira, que era alguém muito reto, muito forte, se chama André. O noivo da Elvira era o Afonso,
E uma característica importante do Afonso, porque ele foi deixado na praia, né, abandonado pela sua mãe, né, com uma cartinha e com um anel para o menino. E então o Afonso, ele é irmão de criação de Elvira. E também há outros personagens, como o Lúcio, que é um rapaz rico, daquele tipo que consegue tudo o que quer através do dinheiro ou pela força. E o pai do Lúcio, que é o Marquês. O Marquês, como está se dizendo, é um título de nobreza, né? E especialmente para pessoas riquíssimas. Então, essa obra que ele fez para homenagear a Thalia Penitence também está homenageando a nossa Elvira. Aqui a moça é uma moça pobre, honrada, que na época em que seu noivo Afonso vai para a Guerra do Paraguai servir a pátria, ela fica na sua casa com o seu pai, e especialmente a casa dela era na colônia Z3, uma casa mais pobre, e havia o Lúcio, que é o filho do Marquês, que queria ter um caso com ela. E ela sempre resistia, até o dia em que ele se aproveita de uma ocasião em que ela está sozinha e, através do clorofórmio, ele a entorpece e tem é um estupro, né? E a Elvira, coitada, quando acorda, ele diz para ela, o Lúcio, ela fica terrivelmente magoada, chateada e tudo, e humilhada, e vai contar para o seu pai André. Só que o André, como um pai mais complicado na sua maneira de enxergar as coisas, não acredita na Elvira. Acha que ela cedeu aos encantos do rapaz rico e martiriza a filha muito. Então, quando volta o nosso Afonso, os fatos são esclarecidos. Ela conta para o Afonso vai averiguar e vê que alguém viu o que foi feito. Um pescador que estava por perto viu a trama do Lúcio. Então ele desafia o Lúcio para um duelo. Naquela época havia isso. E no dia do duelo, André e o Marquês conversam. E na hora de acontecer o duelo, o Marquês chega e diz que, pela conversa que teve com o André, ficou sabendo que o Lúcio, seu filho legítimo, era também irmão do Afonso, porque o Marquês tivera um caso e a mãe do Afonso o deixou com aquele anel, etc., que caracterizou o filho. Então, no final desta peça, a Elvira é resgatada em sua honra, porque ela se casa com o Lúcio, apesar de não ficar com seu amor, que era o Afonso. E o filho das ondas, o Afonso, continua vivendo como pescador e continua a sua vida, mesmo sem o seu amor. Então, vocês acham que o Francisco não fez algo para
dizer que a Elvira realmente não teve culpa daquele infortúnio, não sei se lembram, de ter sido dada como noiva de um rico charqueador, o que magoa tanto o nosso Francisco. Então, eu acho que ali ele resolve dizer para Elvira que ele entendia o lado dela. Então, essa é a história do Filho das Ondas, que foi encenada no dia 30 de setembro de 1883, lá em Dom Pedrito. Bem, depois dessa história, nós vamos ouvir uma linda música que vai ser tocada e cantada pelo nosso diretor, produtor e maestro e tenor, que é o nosso querido João Ferreira Filho. Granada, terra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el brujón de los ojos amoros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que mi habla de amores. Granada, Madonna cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que viene el amargo a la Virgen. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Amorosas canten son la relación, la 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 Bom, assim terminamos o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado e voltem sempre a estar conosco neste momento Lobo da Costa, no nosso diálogo, que é muito importante e gratificante. Um beijo a todos.